Muito boa tarde a todos vocês. Hoje é dia 2 de novembro de 2013, são 16 horas em Brasília e hoje nós começamos a segunda aula de desenho mecânico com AutoCAD. Então, deixa eu dar boas-vindas aí para o pessoal que está logado, o Carlos de Belo Horizonte, a Adriana também de Belo Horizonte, o Donizete de São José do Rio Preto, o Eduardo de Nova Era, outro Eduardo do Rio de Janeiro, o Felipe do Rio de Janeiro, o Francal de Santa Inês, a Gleiciane de Lagoa Santa, a Isabel do Porto, Portugal, o Paulo Henrique de São José do Rio Preto, é isso mesmo? São José, acho que é. O Roberto César de Rio do Sul, Santa Catarina, e o Vitor Pereira de Belo Horizonte. Bom, pessoal, quanto a estar cortado, é conexão, tá? Mas lembrando que eu tô gravando com o Camtasia, tá ok? Então depois vocês vão poder assistir essa aula lá no YouTube em alta resolução. Então vamos lá, né? Bom, na semana passada eu parei nesta peça aqui, certo? E eu mostrei para vocês a representação gráfica, né, das vistas de peças bem simples, certo? E eu comecei a falar dos tipos de linhas, expliquei o uso da linha tracejada para mostrar, né, para a gente poder definir no desenho as arestas visíveis e invisíveis, tá? Então a linha tracejada é para a aresta invisível, aquilo que está por trás da face que você está olhando diretamente ou que está dentro da peça, tá? Então, só para vocês terem uma recapitulação, nessa peça aqui, olha, se eu olhasse essa peça por esse ponto de vista, eu não saberia, né, muitas informações a respeito, eu não saberia a profundidade, não saberia o comprimento, só teria essas informações aqui, né, dessa distância e dessa altura, tá? Se eu olhar a peça por este ponto de vista, eu tenho uma ideia geral da forma dela, mas eu também não vou saber a profundidade. E a mesma coisa aqui. Se eu olhar a peça exatamente nesse ponto de vista, eu não vou saber o que significa essa linha. Aqui, essa linha aqui, que está, é uma linha cheia, é uma linha de contorno, tá? Então, se eu utilizar a vista isométrica, beleza, daí eu tenho noção, né, das formas e tamanhos e detalhes que essa peça tem. Mas como que eu vou representar isso, né, no desenho técnico? Tá. Aí, o pessoal levantou a questão do primeiro diedro e do terceiro diedro, tá? Aqui. O primeiro diedro é o método europeu que é usado pela ABNT, tá? Deixa eu abrir por aqui, que fica melhor. Ó, então é a forma como nós brasileiros, como
o pessoal faz a representação, tá? De uma peça, utilizando o primeiro diedro, tá? E o terceiro diedro, a peça fica por trás do plano vertical. Então, é como se fosse uma representação inversa. Só que, no primeiro diedro, que é o que a gente utiliza, nós temos elevação, superior e lateral esquerda. No terceiro diedro, que é o método norte-americano, aí é um pouquinho ao contrário, né? Nesse caso, a superior fica em cima, a elevação fica embaixo, e aqui, que para nós seria a lateral esquerda, na verdade vai ser a representação da lateral direita, que em vez de ficar do lado de cá, fica do lado de cá, tá? Então, para não dar confusão e porque o curso é voltado, né, baseado nas normas da ABNT, eu não vou fazer desenhos com o terceiro diedro, porque senão vai dar um nó na cabeça de vocês, até porque isso não é utilizado no Brasil, tá? O que é utilizado é o método europeu, tá bom? E aqui nós temos algumas comparações, olha, para vocês verem, por exemplo, essa peça aqui, no primeiro diedro, essa daqui são as linhas auxiliares, tá? Essas que vocês estão vendo entre as vistas. E no terceiro diedro, tá? Então, notem que, por exemplo, aqui nessa vista aqui, a lateral esquerda, que é olhando daqui para cá, tá? Nós temos as linhas visíveis dessas arestas aqui. No terceiro diedro, eu vou enxergar essa peça de trás, de lá para cá. Por isso, as linhas que aqui estão visíveis, aqui ficam invisíveis, tá? Então, você vai começar a desenhar, vai começar a querer fazer, né, as representações, tanto em primeiro quanto em terceiro diedro, vai dar um nó na cabeça. Então, esqueça o terceiro diedro, porque não é utilizado no Brasil, tá? O que nós utilizamos é o primeiro diedro, que é o método europeu, tá? E geralmente em folhas de desenho técnico, nós temos na legenda essa representação aqui, tá? Que é para definir que o método de representação utilizada é o primeiro diedro. Então, se você encontrar um desenho que esteja com este símbolo na legenda, significa que a representação foi feita utilizando o terceiro diedro, tá? Então, várias empresas também utilizam colocar essa legenda para facilitar, para que a pessoa que vai interpretar o desenho saiba, né, de qual maneira foi feita a representação do desenho, tá? Tranquilo? Até aí tudo bem? O europeu, no Brasil é o europeu, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui falando alguma coisa. Nenhuma pergunta? Ok. Então, vamos lá, né? Ok. Bom, como que eu vou fazer a representação, né, desta peça? Vamos começar. Bom, primeira coisa que eu preciso saber são as medidas da peça, tá? Então, esta peça tem 200 por 100. Eu posso começar com um retângulo de 200 por 100, tá? Lembrando, pessoal, que a série não é só para explicar o desenho mecânico, é também para mostrar como utilizar os comandos do AutoCAD para fazer esses desenhos, tá? Então, nessa viagem, vamos dizer assim, tá? A ideia também é, além de mostrar para vocês as técnicas de representação, tá? É mostrar também como fazer esses desenhos no AutoCAD, tá? No modo 2D,
tá ok? Por enquanto, tá? Então, aqui o que que eu comecei? Eu comecei a vista elevação, tá? Que é essa daqui, ou vista frontal. 100. Então, eu faço uma linha aqui. Vamos ver quanto de altura. 50. Tá. Aí, eu vou dar o trim. Ó. Tenho já a vista frontal. Não completa ainda, tá? Mas já começada. Vou fazer um círculo aqui. Depois tem os tracejados, tá? Pra quê? Até nem precisaria fazer o círculo, porque é uma peça bem simples, né? Geometricamente, eu posso utilizar o offset mesmo. Então, offset de 40 aqui e 40 aqui, para que as vistas tenham a mesma distância entre elas, tá? Aqui tem 100, então, offset de 100. Ó, isso daqui é linha, tá, pessoal? Eu tô usando pra fechar, certo? Agora, se vamos dizer assim, esse degrau não fosse exatamente centralizado, tá? Deixa eu tirar um pouquinho da centralização dele para vocês entenderem melhor. Ó, ele não tá mais centralizado, estão vendo? Ó, o meio não tá mais passando por ele. Então, eu não posso pegar e fazer uma linha aqui de meio a meio. Por quê? Porque a projeção dessa aresta vai passar aqui e não ali, tá? Então, é isso que a gente vai utilizar. Quando você não souber a altura ou não quiser ficar medindo, você vai fazer a projeção, tá? Dessa linha. Agora, deixa eu mostrar para vocês algumas técnicas utilizando o track, tá? Eu vou pedir o comando linha e vou apenas pausar o cursor em cima do endpoint. Só pausar. Deixa eu desligar o MIDI para ele não... interseção, quadrante... Ok. Ó, só pausar. Estão vendo aquela linha ali? Que é o rastro do cursor. É uma linha auxiliar do tracking. Ó, quando eu coloco o cursor sobre a linha existente, ele mostra o intersection. E ali eu posso pedir o perpendicular. Com isso, eu não precisei fazer uma linha inteira aqui e depois utilizar o trim. Então, eu vou ligar também o perpendicular. Ó, mesma coisa, só pauso o cursor, eu não clico ali, só para ele adquirir o ponto. Aí eu venho aqui, clico, agora eu clico e perpendicular e clico, tá? Viram como é fácil, né? É só habilitar aqui o track e ter os snaps corretamente ativados, aqueles que você vai utilizar, tá? Esses furos aqui são furos centralizados, tá? Deixa eu ver. Center. E quadrante, ok. Tá. Tem 30. Tá, então, como o furo é centralizado, eu faço uma linha diagonal. Também poderia fazer diferente, né? Fazer círculo, e daí eu vou precisar do midpoint. Ó, duas maneiras de fazer o círculo aqui rápidas. Uma, utilizando o track. Então,
Eu só coloco o cursor ali em cima e não clico, tá? Para ele pegar o rastreio. Ele não tá querendo pegar. Claro que ele não vai pegar. Aqui é uma linha inteira. Desculpa, pessoal, o track aqui não vai funcionar. Então, eu posso pegar o M2P, que é um Snap Mid Between Two Points. Então, daqui até aqui, pronto. E 30, tá? Vou fazer de novo aqui para vocês verem, ó. Círculo, M2P, e pego 2 pontos diagonais. E daí, só digito ali o raio, tá? Tem 40. Então, 40 por 40, move, tá. M2P, ó, eu vou pegar, estão vendo que eu peguei aqui o meio, né? Deixa eu desligar o track. Desliguei o track para ele não ficar aparecendo ali, ó. Move, M2P. Ponto base do move é o meio do meu quadrado, tá? E o ponto de destino, M2P novamente. Clico os 2 pontos e tá lá, tá? Deixa eu ver. Não, o O-Track tem várias versões já. Eu não lembro mais em qual versão que ele surgiu, tá? Mas tem várias. Ok? Muito bem, feito aqui os nossos tá certinho, os nossos furos, tá? Eu peguei as medidas aqui, ó, 40, se o diâmetro é 60, o raio é 30, tá? Ok. Agora eu vou utilizar o track. Ok. Tracejado. Então, vamos lá. Linha, ó, quadrante. Só pausei o cursor. Aí eu venho aqui, ó, clico daqui até aqui, ó. Só pausei. Aí quando eu encontro aqui a aresta, né, aonde eu quero começar a linha, aí sim eu clico, tá? E a mesma coisa aqui. E a mesma coisa aqui, tá? Agora eu vou fazer a linha de centro. Ali. Deixa eu definir um length aqui de 5. Length delta 5. Lembram? Eu expliquei isso na aula passada, tá? Que é para que as linhas de centro tenham a mesma distância do que elas ultrapassam a linha do contorno. Certo? Aí ficou faltando aqui, né? Aí aqui eu posso fazer isso daqui, olha. Copiar daqui
para cá e copiar daqui para cá. Prontinho. Estão vendo como não foi difícil? Tá, agora por que essas linhas tracejadas? Porque é justamente essas arestas internas aqui, olha, desses detalhes de furo, tá? Tanto o redondo quanto o quadrado, ok? Deixa eu copiar este sólido para cá e vou cortar este sólido em ZX aqui. Ó, se eu cortar esse sólido pela metade, tá? E colocar ele de frente, olha só o que eu vou visualizar. Eu não vou visualizar essas arestas aqui, olha. Estão vendo? Essas duas aqui e essas duas aqui são as arestas desses furos, tá? Só que como elas estão por dentro, eu preciso fazer essas arestas tracejadas. Entendido, pessoal? Não foi difícil, né? Calma, Lidney, calma. Hoje é só representação, corte é depois. Vocês não vão querer que eu passe tudo em meia hora, né? Eu não vou fazer corte hoje. Não vou, tá? É desenho mecânico, então não adianta eu fazer um desenho de uma pecinha simplesinha e já partir para corte. Tem gente que está acompanhando, começou a acompanhar a série porque não sabe nada de desenho mecânico e quer aprender. Aí, qual é o propósito daí? Fazer um desenho simples desse, né? E passar para o próximo já de corte? Não dá. Vamos fazer bastante exercício, até porque depois, quem responder o survey, eu vou mandar os arquivos de desenho, tá? Ou as imagens, aliás, eu vou mandar as imagens para vocês fazerem os desenhos das vistas, tá? Então, vamos brincar de Jack Estripador, vamos por partes. Vocês têm que treinar, né? Ok? Beleza, então aqui tranquilo, né? Aí eu tenho aqui alguns desenhos, olha. Tem esses 4 aqui, que a gente vai fazer as projeções, tá? Não são difíceis. Tem todas as cotas aqui, tá? Deixa eu ver como é que tá o Camtasia aqui. Deixa eu dar uma paradinha, pessoal, antes de começar esse, pra salvar o vídeo e botar pra gravar de novo, tá? Então, a tela vai ficar preta aí, não se assustem. Quem nunca participou da aula ao vivo, é assim mesmo. É pro café, né, Adriana? A Gleiciane ainda me lembrou, né? Paulo, o NMeeting não deixa copiar pro chat. Eu já tentei. Só um instantinho, pessoal, deixa eu salvar o vídeo. Ok, deixa eu ver o que é as perguntas lá. A Isabel quer saber se não tem geometria descritiva no liceu. Não sei, Isabel. Não sei te informar. Liceu aonde? Aqui? Aí, não sei. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Ele não deixa, ele só copia linha por linha, Paulo. Então, eu não tenho mais como copiar o chat. Eu vou tentando acompanhar aqui ao vivo e depois eu tento ver, né, o que eu perdi revendo o vídeo. Tem, Paulo, mas sólido é 3D e eu não vou fazer 3D agora, tá? Por enquanto é o básico, vamos com calma.
Mas você pode usar o M2P para centralizar sólido, para centralizar objetos tanto 2D quanto 3D, tranquilamente, tá? Basta você saber pegar os pontos. De resto, aí vai tranquilo, tá bom? M2P é um OSNAP, tá? Felipe, depois dá uma passadinha no meu canal, tem lá a série AutoCAD 5M, por enquanto só tem 2 vídeos, eu não tô tendo tempo de gravar o terceiro, o quarto e o quinto, assim por diante, mas se eu não me engano eu falei do M2P nesses dois, nesse ou primeiro ou segundo vídeo, tá? Gente, se eu ficar parando toda hora, né, pra responder todas as dúvidas, a aula não vai, né? Então eu tento, tá? Mas vamos lá, Adriana, o café tá pronto aí, Adriana? Não? Ah, você não deixou o café pronto? Poxa vida. Bom, posso fazer nada, né? Então vamos lá, eu vou começar um desenho novo aqui, a Cadizo. Tá. Aí, eu vou abrir o Design Center. E eu tenho aqui um arquivo, template mecânica, que tem os layers básicos que eu preciso. Vejam que nesse arquivo novo não tem nada. Eu poderia já ter aberto num template, tá? Mas eu também posso abrir um arquivo que tenha esses layers que eu preciso e copiar para cá. Ó, prontinho. Aí evita de eu também ficar perdendo tempo de copiar, né? Arquivos, tá? Isométricos com cotas, vamos lá. Bom, aqui fica mais fácil se eu fizer um print screen. Aqui. ISO 1. Só um pouquinho, pessoal, deixa eu só colocar aqui essa imagem. Pronto. Contorno. O que vocês estão dando risada aí? Deixa eu ver. Ixi, me perdi aqui. Ah, o Lidney diz que não tem curso por causa do feriado. Que bom! Ai. É o pessoal que senta atrás. Meu Deus do céu, temos 21 pessoas na sala. Coisa boa. Então vamos lá. Ok, fazer a representação desta peça aqui, tá? Então a isométrica já está posicionada de forma que, olhando daqui para cá, eu tenho a elevação. Olhando de cima, eu tenho a vista superior. E olhando deste lado, eu tenho a lateral esquerda, tá? Então, o que a gente faz primeiro? A gente cria os layers, tá? Então, eu vou desenhar o contorno, eu já pego aqui o layer contorno, tá? Uma dica, mesmo que o desenho tenha muitas quebradinhas, como esse daqui, tá? Às vezes fica mais fácil a gente fazer primeiro, vamos dizer assim, o total da peça, tá? Então, pegar aqui o comprimento total da peça e a altura total da peça, tá? Então, vamos lá. 50 por 30.
certo? Aí, eu começo, então, ali, vou dar um offset de 20 aqui, um offset de 10 aqui, ó, 20 é essa distância aqui, e 10 é essa daqui, tá? 10, 10, 10, então, offset de 10 aqui e aqui. E para não confundir, porque eu tenho um de 15 aqui, eu já começo a fazer aqui, olha, com o trim, essas entradinhas ali, ó. Aí eu faço o offset de 15 e mais um de 10 aqui que eu tinha esquecido. Pronto, tá? O que é? Pessoal, eu não vou cotar, eu só tô fazendo o desenho das vistas, tá? Primeiro, tá ok? Essa é a frontal, tá? Agora eu vou fazer, então, um offset de 30, vou definir em 30, não, 30 é muito. Offset de 15 para começar as vistas. Então, tem 20 de profundidade. Vamos lá. 20 para cá. E 20 para cá. Opa. Aqui. Fecho aqui, fecho aqui. E fecho aqui. Muito bem. Olhando de cima, tá? Eu vejo aqui esse rebaixo aqui, certo? Então, de cima, essas duas linhas aqui serão visíveis. Então, ó. Essas duas aqui e aqui serão visíveis, tá? Mas essa aresta aqui, olha, essa aqui ela não será visível. Então, linha tracejada, ó. O que, gente? O que vocês estão enxergando aí de 15 na vertical? Qual que é a dúvida? Essa cota aqui é a única cota de 15. Que é isso daqui, ó. Tá? Aí a minha linha tracejada ficou enorme. Então, eu mudo o LT Scale para ponto 25 e resolvi o problema, tá? Agora vamos para nossa lateral esquerda, ok? A lateral esquerda é daqui para cá, então daqui para cá eu visualizo essa peça, então eu enxergo esta e esta aresta, certo? Eu sei que tem 10, eu posso fazer o offset de 10 aqui, tá? Ou eu posso utilizar o track. Ó. Tanto faz. Aqui com o track ou offset de 10, que dá no mesmo, tá? Mas essa aresta aqui, olha, eu tô olhando daqui, ela tá por dentro da peça, ela tá escondida. Então, eu não tô enxergando essa aresta, que é esta daqui. Coincidentemente, ela está no meio da peça. Então, meio da peça. Tá? Deixa eu transformar isso em region. Opa.
e dar um extrude de 20. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Imagem. Vamos girar aqui. Ó, olhando a peça de frente, que é essa daqui, é a vista frontal ou elevação, tá? Girando aqui para a esquerda, para a gente ver a lateral esquerda, vejam que essa linha tracejada representa essa aresta aqui interna, tá? Aí eu volto aqui para a elevação e giro 90 graus para baixo para ver aqui a vista superior, ó, que é essa daqui, tá? Então, na vista superior, eu visualizo o quê? Eu visualizo esta e esta aresta, que são essas duas aqui, e esta que está abaixo dessa face fica tracejada, porque ela não está no meu primeiro plano de visão aqui, tá? Ela está dentro da peça ou por trás, entenderam? Entenderam a representação em si dessa vista, pessoal? Ok. Beleza. Tá. E aqui ficou faltando o quê? Ficou faltando o eixo de simetria, né? Que é aquela linha traço e ponto que eu utilizo também como linha de centro, tá? Mas quando eu não tenho furo e eu tenho uma peça que é homogênea em um sentido ou em dois sentidos, eu tenho o eixo de simetria, tá? Então, aqui e aqui. Length delta 5, para ficar bonitinho, né? O tamanho igual da linha de centro após a linha do contorno, tá? Por que que o eixo de simetria foi colocado aqui? Porque se eu separar, se eu cortar esta peça ao meio nesse sentido, eu terei duas partes iguais, tá? E se eu cortar neste sentido, eu também terei duas partes iguais, tá? Mas nesse sentido aqui, ou nesse, eu não tenho. Entenderam? Alguém tem dúvidas quanto a isso? Isso, Jusemar, mesma coisa da caixa de fósforo. Na linha, na lateral, tá aqui, olha. Essa daqui é a tracejada, que é referente a esta vista aqui. Ó, se eu virar a peça nesse sentido, o que que eu enxergo? Eu enxergo esse plano e esse aqui que tá lá atrás, que é esse daqui, ó. Tá? O que que eu não enxergo? Eu não enxergo esse plano aqui, ó. Essa face aqui, tá? Que começa aqui em cima e termina nessa aresta aqui, olha, onde eu tô passando o cursor. Tá? Ok. Beleza. Aqui, top. Deixa eu diminuir um pouco essa imagem.
para ficar, quando eu der um zoom extend, ela não ficar tão grandona. Aí, agora sim. Tá. Bom, vamos ver aqui a segunda.